Nossa. Porque a gente tem tanta coisa pra falar que, pô, tá muito legal o papo. Quero continuar, óbvio, a gente vai falar dos livros ainda. Vamos passar pro. A gente tá falando muito de negócio, né? Que eu adorei, aprendi bastante contigo. Quero falar sobre os atletas, né? Porque tu tem a Mete especialidade de atleta esportivo. E eu deve estar te contando nos bastidores pra gente começar o assunto que eu fiz um trabalho, eu nunca fiz na minha vida, eu sempre tive um mental muito forte, né? Através do meu treinamento, o meu mental ficava forte ao natural. Eu sempre tive, mesmo sabendo que eu não estava bem fisicamente, com uma lesão, alguma coisa, que eu não treinei o suficiente, mas eu não demonstrava isso. Eu sempre dou um exemplo, Nando, assim, ó, quando eu faço uma palestra, alguma coisa, eu já vi pessoas, pô, boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu tô um pouco nervoso. Não, tu não pode fazer isso. Como é que tu vai dizer que tá nervoso na primeira fala? Então eu falo isso aí porque não pode. Então, por dentro, algumas vezes, eu tava nervoso mesmo, assim, sabe aquela sensação na barriga? Tive algumas vezes, às vezes quando eu faço a palestra, depende de aonde é. Eu sei que não é todo mundo que me conhece, então dá e vai passando com o tempo, vai passando. E é isso que eu queria te falar, né? Desse negócio da. Mas, na real, o que eu queria é falar sobre a situação que eu te falei antes, da luta, né, que eu fiz esse trabalho na última luta do UFC contra o Gustafsson em Dubai, né, foi bem na época da pandemia, um pouquinho no final da pandemia, mas estava ainda na pandemia. Tinha um agravante ainda. Tinha uma coisa que eu tava, tinha um agravante, eu também não estava bem, alguma coisa que eu fiquei um tempo sem lutar, aconteceu alguma coisa, e eu contratei o Eric Faro, que é um especialista em foco. E eu gostei muito do trabalho dele, eu queria te falar o que eu fiz, até te contei da consciência, né, de estar consciente, de ver a amplitude, como tu falou, de estar mais, né, até te falei que eu fiz uma sessão com ele, e quando eu acabei a sessão, voltei pra praia com a minha família, e voltei, até perguntei pra minha esposa, pô, Karina, olha só que loucura. Ela falou, como assim que loucura? Ela não via o que eu estava vendo, que era essa consciência que eu tinha aberto, a minha cabeça estava assim, ó. Eu não estava enxergando mais assim, eu estava enxergando assim. E um negócio diferente. Mas um exercício que ele fez eu fazer várias vezes, de me olhar no espelho, e ele falou assim, Verdun, é importante tu te olhar no espelho várias vezes, e eu quero que tu olhe dentro da tua pupila. Quando tu te enxergar lá dentro da tua pupila, tu vai te ver. Não vai ser de primeira, vai ser com o tempo, tu vai conseguir te ver. Quando tu conseguir te ver, na hora da encarada com o Gustafsson, eu quero que tu não dê a mão pra ele, por exemplo, que ele vai te dar a mão. Quando tu... Olha o que ele falou, olha que engraçado. E ele falando, e eu falo assim, mas o Eric, eu acho que não, acho que tu tá meio que... se emocionou nesse papo aí, né? Perdão, faz, que tu vai ver. Eu tava difícil, eu não tava querendo acreditar nisso, né? Exercício, me vi. Eu falei, pô, já fiquei impressionado. Eu falei, pô, que legal, me vi na minha pupila, né? No espelho. E ele faz na pesagem agora. Quando tu olhar na pupila dele e tu te vê lá na pupila dele, ele vai te dar um sinal. Eu falei, pô, não, mas daí tu é evidente, então tu é evidente. Ele falou, Verdun, faz o que eu tô te falando. E realmente aconteceu. Tem o vídeo e tudo. Eu olhei pro Gustafsson, olhei lá dentro e me vi lá dentro. Quando eu me vi, ele deu um sorriso amarelo, assim de, sabe, ele riu, mas amarelo, sabe aquele sorriso amarelo que é o famoso. E foi me dar a mão. E eu não dei a mão pra ele. Eu peguei isso, em vez de dar a mão pra ele, eu só fiz assim, ó, só com o punho, faz assim, ó, só assim, ó, fiz assim pra ele. E continuei olhando no olho dele e fiz assim só, e não demonstrei sorriso, nada. Então funcionou. Fui lá, ganhei dele em 1 minuto, ganhei dele rápido, muito rápido. Então eu queria saber como é que tu viu nesse exercício, que teve vários exercícios, mas esse foi que me chamou a atenção, de se olhar no espelho, me ver na pupila, de não dar a mão pra ele, porque ele vai querer pegar a tua energia. E eu falei que não, daí fiz o que ele falou pra fazer. O que tu achou desse exercício? Um monte de coisa para te falar, né? Porque, desculpa, quando eu gasto a minha qualidade acadêmica, eu procuro jogar a tecla SAP, mas é porque eu sou neuropsicólogo, psicanalista, administrador e tive que ver algumas coisas relacionadas ao cérebro empreendedor, que ele é mais impulsivo. A junção disso me permite pensar outras coisas. Então, eu vou te dizer coisas que são importantes, são 5 coisas do que tu está trazendo. Primeiro, uma catedral, quando você olha ela sendo construída, você não tem noção do que ela vai virar. Até que um determinado momento, já deve ter acontecido contigo, você passa numa obra, você não reparou que tem obra ali. Várias vezes. De repente você passa, tiraram o tatame, porra! Que isso? O prédio já tá, parece que foi construído. Isso é um atleta.
A construção que tu faz no tempo é de autoestima, de comprometimento, de determinação. Por isso que a vida tem outras qualidades de um atleta de performance. Naturalmente, ele emana questões que ele veio construindo catedral há muito tempo. Então, não é à toa que aparece uma qualidade, a gente chama de irrupção. Um cara está andando de bike, ele cai, está aprendendo a andar de bike, cai. Daqui a pouco, um dia, ele sai, ele dá uma pedalada maior, ele nota que é pedalada, ele não aprendeu a andar de bike ali. Tem algo acontecendo aqui, então uma máxima é o discípulo, o mestre só se apresenta quando o discípulo está pronto. Quando você procurou ele, você já tinha caldo, né? Você já tinha farinha no angu, né? Quer dizer, já tinha densidade para dali para frente ter condições de uma vírgula, como um piloto de Fórmula 1. Um parafuso faz diferença. É diferente esse kart que você amarra com arame. Numa Fórmula 1, não. Quer dizer, uma coisinha. Então, a primeira coisa, você já tinha chama construto, uma coisa bagagem, que já foi construída que estava latente. Então, no momento que você foi pedir ajuda, o foco começou a ser uma deficiência pelo estágio que você estava. Então, o que era foco para ti há 5 anos atrás, se dava conta de agora grana, última luta, o cara, o que está por trás. Então tem uma coisa que começa a te atrapalhar pelo nível que você chegou. Fórmula 1. É outra coisa. Se você não conseguir se concentrar, a diferença disso é enorme. É diferente para quem está no Fórmula 3. Eu me lembrei, desculpa te interromper, mas eu me lembrei, agora que estava falando, eu me lembrei por que eu fui fazer. Agora eu me lembrei. Por quê? O porquê que me fizeram uma injustiça de um doping que eu não fiz. E eu sei disso. Eu sei que eu não fiz o doping. Abalou tua autoestima. Não, eu fiquei 2 anos sem lutar. Pronto. Pelo ocorrido todo esse, eu precisei, na minha volta, depois de 2 anos, e mesmo sabendo que eu não tinha feito, que eu era inocente. Perfeito. Eu tenho consciência disso 100%. Poderia falar hoje, assim, tranquilamente, tomei um negocinho mesmo e vacilei. Mas não foi o caso. Eu sei que eu não tomei. Então foi justamente para voltar depois de tudo aquilo ali, ficar 2 anos sem trabalhar, porque eu fiquei 2 anos sem trabalhar, né? Porque a luta é meu trabalho. Então eu fiquei. Então, desculpa, mas foi isso que eu queria te falar. Que foi isso que eu ia te dizer. Foi o gatilho. Eu mexo com atletas, né, de ponta. E um deles foi o do Corrêa. E uma das coisas, né? quando ele pediu ajuda e tal, quem tem essa consciência sabe que quem chega nesse tamanho não é só a vírgula que a gente entrega, é a catedral que está pronta. Então, a capacidade do indivíduo responder a um estímulo nesse nível, ela é maior do que um cara que está começando. Então, ele foi lá e só virou uma chavinha, porque já tinha algo preparado para isso. Legal isso aí. Então, muito legal. A primeira coisa não veio à toa. Tem tua história. Por isso, o insight e o exercício têm um efeito brilhante. Então, o Edu veio, eu monitorava ele todo dia, ele tinha que me ligar à noite e dizer, né, exercício. E um deles, ele começava a ficar nervoso quando pensava já no treino. E quando passava a tinta, que eu esqueci o nome dela, ele já começava a ficar adrenalizado. Ele falou, Nando, eu estou com os melhores do mundo, mas isso aqui eu preciso de alguém que eu sei que pode fazer. E eu só pus um tipo de exercício. Ele era muito marrento, pois vamos encontrar humor todo dia, pelo menos uma vez. E ele é tão inteligente, bem-humorado, que logo nas primeiras semanas teve um episódio que ele me contava, e que isso não tem problema nenhum contar, que ele chegou atrasado para um evento na Azul. E na hora de embarcar, o cara encrespou com a bagagem. E aí o cara deu uma... Não vou conseguir te embarcar. Ele olhou assim para o cara e veio o macacão, né? E aí ele lembrou do exercício. E ele virou e falou, tudo bem, nós viajamos juntos, se você quiser. Eu vou junto com você, não se preocupe. O cara riu. E aí ele também riu. Ele foi espirituoso porque dentro dele existia um ser reprimido.
Então não apareceu porque o Nando apareceu porque já tinha uma massa. Então tu já tinha predisposição ao foco. Mas você estava com uma dificuldade relacionada à autoestima. Segunda coisa, existe uma área da psicoterapia que são a psicoterapia corporal, de uma área chamada bioenergética. O dissidente desse cara, que teve o Reich, da bioenergética, não, o Reich, depois teve um cara chamado Lowen, que tem um livro que é O Corpo em Terapia. E desse Lowen saíram uns caras que fizeram uma abordagem nova chamada vegetoterapia, que é o exercício que você fez, que é assim. Por exemplo, uma pessoa que trabalhava comigo estava com dificuldade de cuidar da área financeira. Eu mandei para um vegetoterapeuta. O cara punha o cara na sessão, quebrava o gelo 5, 10 minutos, pegava uma lanterninha e fazia só isso, ó, durante meia hora. E isso era terapia. Em 8 sessões, ele começou a cuidar das finanças com foco. Então, existem questões que, através de exercícios corporais, a mente responde. Então, houve um exercício de foco em você prestar atenção no lugar mais profundo que tem dentro de você com relação aos feixes neurais. Porque o occipital está aqui, ele precisa coordenar a visão e o feixe dele é um dos maiores que tem. Então, ao olhar você no espelho, você treinou. Quando ele te disse não colocar a mão, não cumprimentar, é como um efeito de tão focado que tu ficou. E o ser humano, que é a quarta coisa, a gente é reflexivo. Se a gente está um bando de macho, um conta uma piada foda, você não vai pensar em contar uma piada fraca. Entendi. Então, tem um neurônio que é o neurônio espelho, que é o primeiro que a criança tem que imitar. Outro dia eu peguei um bebezinho e todo mundo, quando eu gosto de bebê... Eu adoro. Eu gosto uma muito. Manha. O primeiro feixe neural é o neurônio espelho, que ele precisa imitar a mãe para ganhar cuidado. Então tem uma magia que eu faço que todo mundo uau. Toda vez que mostro um bebezinho, eu pego, aí eu ponho ele a 30 centímetros, tem mais de um mês, e faço. E ele começa. Porque ele precisa, é o primeiro neurônio que é ativado para a mamãe sentir a graça de querer cuidar ele. Então ele imita. Então naquele momento, quando você olhou, ele não conseguiu ser reflexivo. Então ele teve medo. E você percebeu no semblante. Sim. Isso te trouxe a autoestima que te faltava. Então o efeito do exercício foi tu amedrontar, não porque não cumprimentou, porque o exercício de conseguir olhar você nele, na bolita, né? Na tua bolita, faz com que toda a visão periférica não tivesse afeto, porque estava aqui. Então ele te cumprimentou, não é que você não cumprimentou por ser marrento. Por ser arrogante. É porque não é esse, nesse momento, o exercício que eu estou fazendo. Então, ganho secundário é isolamento do afeto, blindagem da autoestima, por conta do exercício de foco. E a quinta coisa é, às vezes, as pessoas, para vencer na vida, elas precisam furar 10 furinhos. Muitos de nós chegamos ao 8º e não sabemos que faltava só 2. Um atleta, quando retoma, é a insistência de mais 2 furinhos. Então ele te emprestou uma chave, a chave da conquista. Existia a catedral. Ela foi fragilizada por um trauma. Então o Edu começou a ser treinado no humor e começou a ser treinado não pensa no treino, só em fechar a bolsa. Só, que é a técnica dos mariners. Você não pode pensar que você vai se formar em 3 meses. Só tem que pensar, vou sobreviver até a hora do almoço. Vou sobreviver até a hora da janta.
vou conseguir passar essa noite em claro. Só. Porque se você ficar pensando... Então eu comecei a treinar algo que ele tinha perdido há 7 anos. Sim. O agora. Só fecha a bolsa, não pensa no treino. Agora só pensa em chegar na academia. Quando abrir a bolsita, só pensa na primeira série. Só pensa no próximo exercício. Só o que vem depois no agora. Essa é uma técnica que, quando eu pego triatletas, é o primeiro Iron, próximo poste, próximo poste, próximo poste. Porque lá no final, se o cara ficar pensando, puta merda, imagina o Rambo, tomou 3 flechadas e fica, porra, caralho, que hora eu vou estar em Miami, que bosta. Só pensa no agora. Agora consegui comer e descansar. Agora não que hora eu vou sair dessa selva. Esse é o truque das pessoas resilientes. O próximo passo. Então, o que ele conseguiu fazer numa chave que a catedral estava pronta. Um exercício da vegetoterapia que te colocou no agora. Te tirando a ansiedade. O poder dessa observação do exercício é, ao ter que pensar, conseguir enxergar você na bolita, isso aqui desaparece. E foi o que aconteceu mesmo. Foi exatamente. Agora. Muito boa, essa explicação foi muito boa.